Afinal, quem é o alfa e o ômega de Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8? As testemunhas de Jeová traduziram a sua Bíblia, alterando este versículo para colocar em pauta a pessoa do Pai e retirar a pessoa do Filho. Olha como eles colocaram o versículo de número 8 de Apocalipse, no capítulo de número 1. Diz assim na tradução do Novo Mundo: eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová Deus, aquele que é e que era e que vem, o Todo-Poderoso. Tá bom? Vinícius, por que eles alteraram? E o que eles alteraram? Primeiro vamos por o que eles alteraram. Esta palavra Jeová, ela não contém no original. Aqui o original conta com a palavra Kyrios, que significa Senhor, tá certo? Então eles pegaram esta palavra Senhor, colocaram o tetragrama YHWH, interpretaram com o nome Jeová. O tetragrama só aparece no Antigo Testamento, mas eles pegaram, colocaram no Novo Testamento, simplesmente para dizer que o Todo-Poderoso do versículo 8 é Jeová. Por que é que eles fizeram isto? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Eles só acreditam que Jeová é o Todo-Poderoso. Vinícius, e qual é o certo? Quem é o alfa e quem é o ômega? Quem é o Todo-Poderoso ali do livro de Apocalipse? Ora, a própria Bíblia já diz, meu irmão. A própria Bíblia, no seu contexto, já diz. Eu vou aqui frisar que quando você estiver conversando com uma testemunha de Jeová e elas lhe mostrarem um versículo, porque elas só mostram versículos isolados, e versículo fora do seu contexto gera pretexto para heresia, tá bom? Leia sempre o contexto, tá? E o que diz o contexto? Vamos ver o que diz o versículo 7? O versículo 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão em si mesmas, de pesar por causa dele. Sim, amém. O versículo 7 está falando que aquela pessoa do versículo 8, ela vai vir com as nuvens do céu, todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão em si mesmos, tá bom? Vamos ver de quem o versículo 7 está falando. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo de número 24. Vou estar lendo aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. Mateus, capítulo 24, versículo de número 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se baterão então em lamento. O versículo 7, quem está vindo é o quê? Baterão em si mesmo. Preste bem atenção. Verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu. Perceba que o versículo 7 também está falando de alguém que está vindo nas nuvens do céu, com poder e com grande glória. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o livro de João, Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 19, o versículo de número 34. Diz assim: no entanto, um dos soldados furou-lhe o lado com uma lança, e saiu imediatamente sangue e água. Pergunte para essa testemunha de Jeová que está próxima a você, ou mande uma mensagem no WhatsApp. Pergunte para ela assim: Jeová foi transpassado por alguma coisa? Jeová já foi ferido por algum tipo de ferramenta, de arma? Não, né? Não é verdade? Então perceba que o versículo de número 7 está falando de Jesus. É Jesus que está vindo nas nuvens do céu, as tribos da terra se baterão por causa de Jesus. Foi Jesus que foi transpassado por uma lança, do seu lado saiu sangue e água, tá certo? Aí o versículo de número 8 vai dar continuidade ao versículo de número 7. Eu sou o alfa e o ômega. Diz Jeová Deus? Logicamente não, traduziram errado.
Aqui o original deve ser tratado como Senhor. Diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Sendo que este Senhor é uma alusão ou uma referência ao senhorio de Cristo. Tá certo? Ao senhorio de Cristo, referindo-se a Cristo. Amém? E nisto nós adentramos num assunto muito interessante. Por quê? Porque Jesus, lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá no livro de Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, diz que Jeová é o Senhor. Aí eu te pergunto, testemunha de Jeová, afinal de contas, quem é o Senhor? Se Jesus é o Senhor dos Senhores, ele é o Senhor de Jeová? Se Jeová é Senhor, ele é o Senhor de Jesus? Se Jesus é o Senhor dos Senhores, ele se torna maior do que Jeová, porque Jeová é apenas o Senhor? Logicamente não. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Tito, carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 2, o versículo de número 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar que as testemunhas de Jeová colocaram entre colchetes ali um do, aí fica do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a ênfase do texto está dizendo que Jesus é o nosso grande Deus e nosso Senhor, tá certo? Então isto já mostra o senhorio de Cristo, já para sepultarmos algumas heresias que você ouvirá das testemunhas de Jeová em uma conversa de 10, de 15 minutos. Lembrando que também lá em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo de número 15, a Bíblia diz que ele é rei dos que reinam e senhor dos que dominam, tá? A tradução do Novo Mundo. Então, para encerrar o assunto do senhorio, Jesus, ele é o Senhor de Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, que as testemunhas de Jeová traduziram por Jeová Deus, tá bom? Mas aí eu lhe pergunto, Vinícius, você me pergunta, Vinícius, o texto está falando de alguém que vem, Jesus está vindo, mas de onde eles tiraram que é Jeová que está vindo? Eu também faço a mesma pergunta, de onde eles tiraram que Jeová está vindo? Jeová está vindo de onde? Porque eu sei que Jesus, ele veio, tá, e prometeu voltar para levar a sua igreja. Eu poderia entrar até no aspecto aqui que eles acreditam que Jesus voltou em 1914 de uma forma invisível, mas não vou entrar neste aspecto, tá bom? Mas a segunda vinda de Jesus é que está sendo referida no texto. Ele vem com as nuvens do céu, a segunda vinda de Jesus, tá bom? Vamos fazer o seguinte, todo olho verá. Atos capítulo 1, versículo 11, você pode ler na sua Bíblia como na tradução Novo Mundo, está escrito: e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. O que os anjos estão dizendo para os discípulos que estão vendo Jesus subir aos céus? Da mesma forma que você está vendo ele subir, ouviu ele subir, todos verão ele voltar, tá bom? Então, todo o versículo 7 se enquadra com Jesus, ela se refere a Jesus. Mas não para por aí. Vamos lá para Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20, capítulo de número 22, o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Tá certo? Capítulo de número 22, o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Tá bom? Diz assim o texto sagrado: eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Perceba que aquele que está vindo pelas nuvens do céu, todo olho verá, também batendo em si mesmo, foi também passado, ele também agora vem depressa. O alfa e o ômega vem depressa.
O versículo 13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu vou ter que entrar neste assunto aqui, vou ter que entrar neste aspecto, tá bom? Vamos fazer o seguinte, antes de concluirmos, para dar só uma pincelada neste ensino, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 17 e 18, e depois o capítulo 2, versículo 8, diz assim: e quando vi cair como morto aos seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Fiquei morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e as chaves do Hades. Tradução Novo Mundo. Pergunte para a testemunha de Jeová: o primeiro e último foi morto. Está falando de Jeová ou de Jesus? Jeová foi morto? Capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da congregação em Esmirna escreve: estas coisas diz aquele, o primeiro e o último, que ficou morto e passou a viver entre colchetes novamente. Pergunte para a testemunha de Jeová: Jeová foi morto e voltou a viver novamente? Este versículo está falando de Jeová ou de Jesus? Pergunte para a testemunha de Jeová se Jesus ele é o primeiro e o último. Pergunte para ela, tá bom? Pergunte, veja qual será a sua resposta. Quando ela responder que Jesus é, senão você mostra os versículos. Aí você vai lá para o livro de Isaías, capítulo 44, versículo de número 6, que diz assim: assim disse Jeová, tradução Novo Mundo, o rei de Israel e seu resgatador, Jeová dos exércitos: sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Questione ela: mas Jeová também é chamado de primeiro e último. Significa que Jeová e Jesus são iguais? Sim ou não? Vai lá para o livro de Isaías, capítulo de número 48, versículo de número 12 e 13. Tá bom? Ou melhor, só o versículo 12 diz assim: escuta-me, ó Jacó, e tu, Israel, meu chamado, eu sou o mesmo, sou o primeiro, além disso sou o último. Perceba que Jeová é chamado de primeiro e último, assim como Jesus é chamado de primeiro e o último. Tá bom? Pergunte para a testemunha de Jeová: há uma diferença entre ser o primeiro e o último? Entre ser o primeiro e o último, o pai e ser o primeiro e o último, o filho? Se o pai é o primeiro e o último, e o filho também é o primeiro e o último, não é lógico entendermos que são iguais? Não é lógico entendermos que ninguém está em segundo plano, mas todos estão no mesmo patamar, na mesma divisão? Diga para a testemunha de Jeová: se a Bíblia diz que Jeová é o primeiro e o último, e também diz que Jesus é o primeiro e o último, e não há Deus, somente um Deus existe, não é lógico entendermos que Jesus e Jeová são o mesmo Deus? Não a mesma pessoa, frise isso, o mesmo Deus, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa conclusão do Alfa e do Ômega. Eu fico empolgado com você. Eu fico empolgado quando eu estou falando assim da Bíblia Sagrada, tá bom? Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, tá bom? Nós acabamos de ler o versículo 12 e 13, onde diz que o Alfa e o Ômega está vindo depressa, tá? Mas pergunte para a testemunha de Jeová: toda carta tem um remetente, não é verdade? Toda carta tem um remetente. O versículo 16 vai falar do remetente da carta. Olha quem está escrevendo o livro de Apocalipse, quem está falando o livro de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas, para as congregações. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Perceba que todo o livro de Apocalipse, Jesus ele recebeu do Pai e deu para o anjo revelar para João, para mostrar para João. Então quem é o remetente da carta? Jesus, tá bom? Vamos para o versículo 20 para encerrarmos este assunto.
Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas. Vamos ler o versículo de número 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho depressa. E quem é que dá testemunho dessas coisas? Vai lá para o livro de Apocalipse, o capítulo de número 1, livro de Apocalipse, o capítulo de número 1 e o versículo de número 2, o qual deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus Cristo, sim, de todas as coisas que viu. Testemunho dado por Jesus Cristo significa que Jesus deu o testemunho, se tornando a testemunha fiel e verdadeira, correto? O versículo 20 vai ser encerrado dessa maneira: amém, vem Senhor Jesus. Olha como é que se encerra o versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho depressa. Amém, vem Senhor Jesus. Então, com isso nós entendemos que Jesus, ele é o alfa, Jesus, ele é o ômega. Dizem: Jesus é Deus poderoso. Quando provamos que Jesus é Deus, eles mudam o seu argumento, dizendo: Jesus, ele pode ser até Deus, mas é um Deus poderoso, enquanto que Jeová é um Deus todo poderoso. Aí leia o versículo que você acabou de ter a refutação, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, onde diz: Jeová, Deus o Todo-Poderoso, tá certo? Mas, Vinícius, qual é o texto que eles dizem que Jesus é Deus poderoso? É o mesmo que usamos para provar que Jesus é Deus. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, tá? Onde diz: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, analisando o texto, vamos ver se Jesus é um Deus poderoso e somente Jeová é Deus todo-poderoso, tá certo? Vamos ler a Bíblia Sagrada lá no livro de João, Evangelho segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 17, tá bom? Livro de João, o capítulo é o capítulo de número 17, tá bom? Diz assim o versículo de número 10: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado, tá bom? Todas as coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. O que Jesus está dizendo é que tudo que pertence ao Pai também pertence a Ele. Tudo que é de Deus também é dele. Tudo que é do Deus Pai também pertence ao Deus Filho. Vou citar aqui novamente o Evangelho de João, capítulo de número 10, o versículo de número 30, onde diz: eu e o Pai somos um, tá bom? Aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler o versículo de número 3, que diz assim: isto significa a vida eterna, que absolva o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, de quem enviaste, Jesus Cristo, tá? Então eles colocam Deus como mais importante e maior do que Jesus, porque Jesus se tornou um mero enviado, enquanto Deus aquele que envia. E vem aquela rotineira pergunta: quem é maior? Quem envia ou quem é enviado? Não é verdade? Mas vamos fazer o seguinte: vamos ler o livro de Mateus. Vamos ler o livro de Mateus. O capítulo é o capítulo de número 28 e o versículo é o versículo 18. Diz assim, tradução do Novo Mundo: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, tá? Em outras traduções, foi dado todo o poder no céu e na terra. Pergunte para ela: quem tem poder é poderoso,
E quem tem todo o poder é todo poderoso, não é verdade? Mas aí elas vão refutar para você, mas olha o que o texto diz: foi-me dado, no sentido que Deus Pai deu para Jesus o todo poderio. Mas aí olha o que elas vão dizer. Elas vão dizer que o texto está dizendo que ele recebeu todo o poderio de Jeová, foi-me dado, dizendo que Jeová tornou Jesus o Todo-Poderoso, né? Algo assim que foge à lógica humana, porque se Jesus fosse um Deus separado, um Deus diferente do Pai, na realidade jamais que Deus dividiria a sua glória com ele, tá certo? Mas vamos refutar este ensinamento usando o mesmo versículo que ora acabamos de usar, tá bom? O Evangelho de João, o capítulo de número 17, Evangelho de João, capítulo de número 17, o versículo de número 10, que diz assim: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e tenho sido glorificado nisso, tá bom? Então entenda que todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Está dizendo, tudo que é de Deus Pai é de Deus Filho. Então quando Jesus ele vai se vestir de carne, o ministério da humilhação, da encarnação, ele deixou a sua divindade com o Pai. Então quando o texto está dizendo foi-me dado, não é que Jesus não tinha, é que estava sendo devolvido para Jesus, tá? Livro de João, capítulo 16, versículo 15, está dizendo assim: todas as coisas que meu Pai tem são minhas, é por isso que eu disse que recebe do que é meu, e, entre colchetes, o declara a vós. O próprio Jesus está dizendo, enfatizando, que nada do que é de Deus somente pertence a Deus, pertence a Ele também. Então, para desmistificar este ensinamento, esta heresia, este ensinamento errôneo, devemos mostrar este versículo, João 16, versículo 15, Evangelho de João, capítulo de número 17, o versículo de número 10, onde comprova que Jesus tem tudo o que pertence ao Pai, e o Pai tem tudo que pertence ao Filho. Jesus era todo poderoso, se vestiu de carne, deixando o teu todo poderio nas mãos de Jeová. Quando ele morre, ressuscita e vai para a glória, o Pai ele dá para Jesus novamente. É por isso que ele vai dizer, foi-me dado. Então não é que Jesus não tinha, é que Jesus estava recebendo de volta aquilo que já era dele, tá bom? Então, para encerrarmos este assunto, o Pai é Deus Todo-Poderoso e Jesus também é Deus Todo-Poderoso, tá bom? Fique com essa palavra, e quando uma testemunha de Jeová bater no seu portão, pegue os ensinamentos que você está ouvindo neste DVD e entre num debate com ela para mostrar para ela a verdade, irmão. Não corra. Amém?